Nesse vídeo eu vou te contar o que os seus sonhos querem te revelar. Então, muito bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva. Antes de te mostrar as opções, eu quero só dar um recado, dizer que é um vídeo experimental. Eu nunca fiz isso antes, porque é um assunto muito complexo, é um assunto muito particular, mas como tem alguns símbolos que são mais comuns, é isso que eu vou tentar acessar aqui através do tarô. Vou usar esse tarô, vice-versa, para começar, trazer uma mensagem inicial para você começar a perceber detalhes, certo? Então vamos às opções. Eu vou usar como opção do grupo 1 a ametista. Eu adoro essa pedra. A ametista, ela tem aqui duas cores, né? O cristal e o roxinho. E o grupo 2, a selenita, uma outra pedra linda. Se precisar, pausa o vídeo nesse momento para fazer a sua escolha com calma, com tranquilidade. Se ficar em dúvida, assista as duas. Provavelmente vai ter mensagem nas duas para você. Mas eu vou iniciar com a ametista. Antes de começar, inclusive, tem outro recado para dar, mas antes de começar eu quero falar da pedra. Eu não escolhi a ametista à toa. Eu trouxe essa pedra para quebrar um mito que existe de que a ametista é uma pedra tranquilizadora, que é boa para dormir embaixo do travesseiro. A ametista é uma pedra de frequência, né, de vibração da cor violeta, do lilás violeta, enfim. E é um raio forte, é um raio de muito movimento. Se a gente pensar no espectro, ela é a última, né? Se a gente for pensar naqueles 7 raios de cores, o azul é a primeira, a chama azul, né? E ela é a última. Então, o movimento começa lento e ele vai aumentando a velocidade. Então, é uma pedra de uma frequência muito alta. Para você usar ela no seu sono, ela pode ter o efeito, na verdade, contrário. Ela pode causar aceleração. Então, eu precisava falar isso porque muitas pessoas dizem por aí que é uma ótima pedra para se dormir e não é bem assim, não. Mas você sempre pode fazer o teste, né? Se você gosta de usar pedras, né, uma pessoa como eu, curiosa, você pode experimentar e ver o que acontece. Perceber ao longo dos dias se melhorou, se atrapalhou, como que ficou o seu sono. Às vezes, para você, ela funciona de fato te acalmando, porque ela é uma pedra de transmutação, de limpeza. Então, às vezes é exatamente o que você precisa, né? Dito isso, vamos lá. Enquanto eu tô aqui embaralhando, eu quero deixar claro que sonhos são particulares. Existem símbolos que são universais, mas o significado desse símbolo vai ser particular. Por isso que não é recomendado procurar no Google o significado. Mas como é um tema que eu volta e meia falo nos vídeos, é o meu tema de estudo, é um tema de trabalho, eu trabalho analisando sonhos também. Inclusive, meu contato vai ficar aqui embaixo, se você se interessar. E pensei, por que não fazer uma leitura, né? Eu tô usando esse tarô aqui, que ele traz ele tem muita riqueza de detalhe, então vamos ver. O que eu posso te dizer da mensagem do seu inconsciente, o que você precisa, o que os seus sonhos te revelam nesse momento que você precisa saber com mais prioridade, tá bom? Então, vamos lá, grupo 1, o que os seus sonhos te revelam? Cavaleiro de espadas, a torre e o julgamento. Grupo 1, primeira parte da sua mensagem. A gente tem aqui, eu vou tentar traduzir, tem detalhes talvez um pouco mais técnicos, mais, como eu disse, complexos, né, sobre sonhos, que eu vou tentar traduzir de um jeito que fique mais fácil de compreender.
mas às vezes não vai ser possível, tá? Aqui a gente tem um processo em andamento acontecendo. Tudo que eu disser aqui vale para sonhos que você está tendo recentemente. Pode ser o sonho dessa noite, em que você acabou de ter, que você se lembra. Pode ser algo que é recorrente e pode ser que isso aqui surja nos próximos sonhos, nos próximos dias, tá? A gente tem aqui, observa se você vai ver situações, sonhos que são muito, tem uma cor muito branca, branco-prata, sonhos com o elemento ar muito fortes, do tipo, sonhei que tô voando, tô num avião, tô no céu, ou tem vento, elemento ar. É isso que a gente tem aqui com essa primeira carta, e principalmente como ele traz aqui uma espada enorme nas mãos. A espada é um símbolo de corte. É um símbolo que representa, que também está associada a essa questão da cor do branco, que eu falei, ele também é uma carta muito branca, né? Então observe esses elementos. O que a gente tem quando esse símbolo aparece, essa ideia aparece nos sonhos? A espada, principalmente. Aqui a gente tem um raio e aqui a gente tem uma águia. 3 símbolos, nas 3 cartas a gente tem muito forte a questão do corte. Do corte e da consciência. Inclusive a gente tem esse sol enorme aqui. O fogo, o alto da torre, sonhos com altura, como eu disse, né? Sonhei que tô voando. Sonhos com altura, com raio, com espada e com o elemento ar e com a cor branca. São os principais elementos. São símbolos que apontam para esse corte, uma necessidade de você separar aquilo que é seu, aquilo que é de outra pessoa. Aquilo que é de alguém próximo, aquilo que é do meio que você vive. Separar a sua verdade da verdade do outro. Não, pode ser que esteja muito misturado. A ideia da torre, quando a gente sobe, vai para o alto da torre. Subir é um movimento de tomada de consciência. Então, é preciso cortar para tomar consciência, para a gente chegar nesse julgamento. O julgamento é literalmente, quer dizer, não é um que leva ao outro aqui, elas estão misturadas, né? Porque o julgamento é literalmente separar o joio do trigo. Você separar o que é seu do que é do outro, porque a partir daqui, a carta do julgamento é uma carta de portal. É uma carta de transformação, assim como outras no tarô. A torre é uma outra, a morte também. Em que, a partir daquele processo de quebra, de ruptura, aqui uma ruptura, aqui a gente tem a espada, que é um corte seco. A torre, a destruição, o ruir, o vir abaixo. A gente tem a ruptura, que dá espaço para algo novo. Aqui, essa face aqui do julgamento está me levando para esse lugar. Então, de fato, eu posso ler como uma sequência, mas no momento está tudo muito misturado, no sentido de você está no meio de um processo de quebra, de ruptura, de rompimento. Não necessariamente seu relacionamento vai romper. Eu não estou falando de nada assim. Eu estou falando de processos internos. Pode reverberar num relacionamento? Pode. Pode reverberar em qualquer relacionamento, em qualquer situação da sua vida que não é mais para você. É preciso romper com valores, verdades, crenças, talvez, que não são suas, que são de outra pessoa e estão te influenciando, te prejudicando, te limitando. Te fazendo ser menos, te fazendo ter uma visão limitada da vida. Você está no momento de quebrar com isso, de romper com tudo isso, de ter a sua escolha, a sua decisão como prioridade para que você expanda, para que você cresça. Por isso a gente tem esse movimento de expansão de consciência. Não é que você expande a partir da decisão, é que você expande a consciência e aí você percebe que você precisa tomar as suas decisões por sua conta. Separar o que é seu do que é do outro. Para viver uma vida diferente depois desse processo. Uma vida mais ampla, com mais espaço para você e também mais espaço para você
De vez em quando eu trago essa imagem, essa ideia nos vídeos, quando eu falo assim, você precisa desenhar um círculo ao seu redor, criar o seu espaço seguro, sagrado. Esse é o meu limite, daqui você não passa. Daqui pra dentro é o meu espaço. Você não determina nada aqui. Essa é a minha vida. São as minhas escolhas e, inclusive, as consequências dessas escolhas são todas minhas. Você não tem nada com isso. Eu não sei o quanto você vive relações, situações que te atravessam desse jeito. Mas aqui a gente tá vendo uma necessidade de você fazer esse corte. Cortar essa influência de outras pessoas em você, na sua vida. Veja o quanto isso faz sentido. Vou pegar mais algumas cartas para ver o que mais eu posso te dizer. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, tá? Se você gostar desse vídeo, deixa aqui nos comentários que você quer outro, uma parte 2, porque aí eu sigo fazendo, de vez em quando eu posso trazer. Se fizer sentido pra você, de vez em quando eu posso trazer um vídeo com esse recado dos sonhos, recado do inconsciente. Então eu vou pegar mais 3 cartas e vou finalizar com esse oráculo. O que mais? Os seus sonhos te revelam. Como tem 3, eu vou ficar com elas. Não vou tirar mais. Rei de paus, ás de ouros, 3 de paus. Outra aqui, essa já era a minha ideia, tá? Não é... Cada 3 cartas trazem uma história. Eu tenho uma historinha sendo contada aqui e aqui. Elas não necessariamente vão ter a ver no sentido de, no mesmo sonho você vai ver esses elementos. Pode? Sempre pode. Mas eu não vou agora seguir a mensagem que eu estava falando antes. Eu queria trazer 3 grupos de carta, porque o nosso sonho ele tem uma ordem. A gente no início, o início do sonho representa algo. Se você quiser saber, é só agendar que a gente vai discutir os seus sonhos e aí a gente vai ver a sua simbologia interna. Mas o início diz algo, a gente tem um ponto de clímax do sonho, tem o desenrolar dele, tem um ponto de clímax e tem um desfecho. Então, pode ser o mesmo sonho, aqui a gente está vendo uma parte, aqui outra, e na terceira parte veria outra? Pode ser. Mas a gente tem vários sonhos por noite, né? Então, pode ser aqui situações diferentes, partes diferentes da sua vida, não necessariamente o mesmo sonho, tá? Não se prenda a isso, de querer identificar todos os elementos de uma vez só. Tô jogando aqui. Inclusive, você pode ter um sonho que você vai sonhar com uma espada, com uma batalha. Um sonho você vai sonhar, você vai ter a imagem de que você tá indo pro alto. Um outro sonho vai vir esse animal, aqui a gente tem a águia ou o sol. E eu nem falei dos outros elementos. Essas cartas, eu amo esse tarô para trabalhar com isso, porque ele é muito rico de detalhe. Então aqui a gente tem a simbologia alquímica, que é a simbologia dos sonhos, que é muito rica. Mas, enfim, tô reduzindo aqui para trazer uma mensagem mais objetiva. Dito isso, recado dado, vamos para a segunda parte. Aqui a gente tem o que a gente chama na psicologia analítica, né? A gente tem um termo para definir para as mulheres a personalidade interior. Todos somos feitos de uma personalidade exterior, que é essa que tá aí assistindo, e eu que tô aqui falando, né? E tem a interior. A nossa força interna, a nossa alma, de alguma forma, né? É traduzido assim, nas mulheres, as pessoas que se reconhecem como mulher na personalidade exterior. A personalidade interior se chama ânimos. Nos homens, aqueles que se reconhecem como personalidade exterior masculina, a interior se chama ânima. Aqui, nas 3 cartas, eu tenho figuras masculinas.
E aí vai depender, você vai precisar talvez adaptar o que eu tô falando. Eu vou me dirigir a mulheres, então eu vou falar do homem interior. Se você é homem, adapte a mensagem para sua parte exterior. Talvez seja um recado mais direto para sua vida concreta, não exatamente para a vida interna. Mas isso tudo tá tão misturado que, enfim, veja o quanto você consegue encaixar. É que o meu público, a maior parte, é de mulheres, então eu vou me comunicar com o homem interior delas nesse momento. A gente está falando dele aqui, dessa força interior. Quando a gente fala de masculino, você precisa usar a sua força masculina. Eu volto e meia falo isso nos vídeos. A gente está falando dessa força. E essa figura, o seu ânimos, esse homem interior, eu vou chamar de homem, tá? Não vou chamar de ânimos aqui, não. É um termo mais técnico, né? Esse homem, esse masculino interior, ele é, em partes, autônomo. Ele tem vontade própria. E ele se apresenta para você nos seus sonhos de diferentes formas. Aqui, a gente tem duas formas que ele pode se apresentar. O rei e o guerreiro. Aqui a gente tem um soldado, me parece, né? Ele tem uma armadura. Poderia até ser uma espécie... um guerreiro. Poderia ser uma espécie de rei, porque ele tem essa capa vermelha. Mas é um guerreiro. Ele não tem a coroa, ele não tem o trono. Aqui a gente tem o rei. Só que esse rei tá aqui de costas. A gente tá falando de um ânimos possível, de um masculino interior que possivelmente está se apresentando em algumas circunstâncias na sua forma, aqui, como é o rei, fraco, enfraquecido. Eu não vou nem dizer negativo, porque o ânimos negativo ele tem outros aspectos. Mas tem uma certa fraqueza nesse rei, ele tá de costas. É como se você estivesse negligenciando as informações que ele te traz. Você precisa dar, aqui a mensagem para mim é essa, você precisa dar mais espaço para ele te conduzir. Se ele é uma figura autônoma, ele não é porque ele faz o que quer, é porque ele sabe o caminho. Sempre que eu falo nos vídeos, o seu eu superior, ele sabe o caminho. Eu tô falando dessa força também, com outro nome. Ele te conduz ao seu centro, à sua essência. A gente chama de si mesmo. Ele sabe o caminho, ele é o seu guardião. Nunca esqueça disso, ele é o seu guardião. Ele te protege o tempo inteiro. Então, às vezes, você tá vivendo uma situação, fazendo algo, querendo realizar algo, principalmente na sua vida, que tá emperrando. Às vezes, vai ser sempre, mas às vezes, é essa figura que tá falando, não é pra você fazer isso. Não é esse o seu caminho. E ele cria obstáculo pra você. Isso é muito comum. Então aqui, como ele tá de costas, eu diria que é como se você estivesse de costas pra ele. Vocês estão de costas um pro outro. E é preciso resgatar. Observa se você vai sonhar com alguns elementos que fazem referência à realeza. Coroa, leão, um próprio homem muito imponente. As figuras de poder, pai, o chefe, mais o que? Polícia, autoridades, né? Juízes, policiais. Eles podem, por exemplo, se apresentar como corruptos, como negativos. Um juiz que dá uma sentença dentro do seu sonho, aquele juiz que dá a sentença contra você. Isso é um ânimos que está contrário. Tem um porquê, tem um para quê. Para quê ele está proferindo essa sentença contrária a você? A gente precisa entender aí para cada um, né? Esses detalhes. Mas aqui tem essa força de alguma forma se apresentando como bloqueada ou enfraquecida. E aí a gente entra nesse movimento que as outras cartas trazem. Porque quando a gente pensa no rei de paus, ele é exatamente o rei do poder. Do poder no sentido de ação. Ele é claramente a figura do ânimos, do homem, do masculino interior. É o fogo do fogo. É o masculino do masculino.
E essa força em nós mulheres, nós que nos reconhecemos como mulheres no exterior, essa força interna é aquela que ajuda a gente a nos realizar na vida, a fazer, a buscar, a acontecer, a transformar. É aquele impulso interno que direciona. É o nosso foco, é o nosso objetivo e é a força do caminho que leva até lá, que faz a gente trilhar aquela reta e ir. Tensiona o arco e atira a flecha. É isso. É o foco da flecha. É a nossa força masculina. Então, aqui é necessário, você pode enxergar ele como esse elemento, talvez, que esteja se apresentando negativamente, de diferentes formas negativas, né? Ou enfraquecidas. E aí, essa é a mensagem. É preciso transformar as suas atitudes concretas na vida acordada, vida concreta. Eu não vou chamar de vida real, porque isso aqui é muito real. Isso aqui influencia cada passo que você dá, os seus sonhos, o seu inconsciente. Por isso que eu digo que os sonhos são tão importantes. Por isso que eu tô fazendo essa leitura. Porque é tão real que muitas vezes te ajuda ou te impede de realizar o que você quer. E por isso, né, a importância de analisar essas imagens. Então, o que a gente tem aqui, principalmente? A gente está olhando para uma figura interna, para um movimento interno que talvez esteja bloqueado nesse momento, que está impedindo esse restante da mensagem. A gente tem um Ás de Ouros aqui. O Ás de Ouros são as oportunidades de realização, de concretização. Então, se esse masculino está enfraquecido, eu não consigo iniciar um projeto, eu não consigo buscar um novo emprego, eu não consigo me relacionar direito, porque eu começo a ver problema em todos os lugares, eu não, sabe? Tudo fica emperrado, concretamente falando. Só que, ao mesmo tempo, é aqui que está o ouro, né? Aqui a gente tem essa grande moeda de ouro com essa mão aqui. Ela tá recebendo. Para mim, ela aqui, para você, tá recebendo essa moeda. Tá sendo ofertado o ouro para ela. No momento, é um ouro que é necessário traduzir esses praquês dessa figura de costas para que esse ouro realmente venha para as suas mãos. Aqui é como se estivesse no meio do caminho ainda, ou tá nas mãos de outra pessoa, para que esteja nas suas mãos. Inclusive, pode ser um símbolo, né? Naturalmente, você vai tomando atitudes diferentes no seu dia a dia e no decorrer do tempo você pode começar a sonhar, por exemplo, que você está recebendo moedas, barras de ouro, ou que você está... Enfim, não vou levar para outra simbologia, não. Eu vou manter aqui, porque aí é uma outra história. Mas observa, né? Se você não está recebendo algo, ganhando presentes, ganhando dinheiro. Aqui a gente fala de dinheiro também. Sonhos com dinheiro. De fato, perdendo ou ganhando. Ganhando é maravilhoso. Você está ganhando energia. Você está se energizando. Sonhos de perda de dinheiro. Você tá... ou que você faz uma compra que é muito cara. Você no sonho tem aquela sensação de... Nossa, mas isso está muito caro. Vou me dar mal. É um sonho que mostra uma perda energética. Pode estar totalmente associado a isso ou até não, né? Mas perdas energéticas. E a terceira carta com esse guerreiro aqui, o guerreiro, ele é literalmente um guardião, né? Um protetor. Quando a gente pensa antigamente, aquelas de contos de fada, que tem o herói que salva a princesa. Aqui... Esse rei não é necessariamente você ver um rei positivo. Não é exatamente tão direto assim o inconsciente. Esse rei pode se transformar nessa figura. Então, na sequência, você ter sonhos em que você tem um encontro com essa figura e sonhos positivos. Porque ele aqui está virado para cima. Ele está de frente para você. Eu vejo como... Não sei se ficou claro isso que eu quero dizer, mas é como se fosse uma sequência. O negativo se transforma, você passa a ganhar energia, né? Você tem energia agora para usar a seu favor, para agir na sua vida, e isso te mostra, isso te leva a entender que agora
essa figura que antes estava de costas negativa e enfraquecida, agora ela é forte. Até porque ele tem aqui nas mãos esse símbolo de Yin Yang, o equilíbrio. Inclusive o equilíbrio masculino e feminino. Quer dizer, o contrário, masculino e feminino. O equilíbrio energético, nós temos as duas partes, como eu disse, externamente uma, internamente outra. E é necessário o equilíbrio. Quando a gente fala assim, eu acredito que já tenha dito isso em outros vídeos, às vezes, equivocadamente, tá? Às vezes a gente fala que agora você precisa agir com a sua energia feminina. Agora nessa situação, você precisa agir com a sua energia masculina. Não tem como você identificar claramente quando é um, quando é outro. São os dois ao mesmo tempo. É no equilíbrio das duas que você tem energia disponível para agir, ou para esperar, ou para observar. Entende? Então aqui é um movimento de cura. De cura sua. Não necessariamente cura do masculino, não é isso. É um movimento de cura de questões que estão aqui bloqueadas, emperradas. Que podem se manifestar como esse guerreiro aqui, agora sim, protetor, guardião, que confere segurança para você. Aqui o rei fraco, ele pode se apresentar como um grande carrasco, um pai autoritário, um pai que não te protege. Aqui o guerreiro, ele protege. Então é uma imagem que você pode observar também, se transformou em algo parecido com isso ao longo no desenrolar, né, do tempo, para que você entenda que algo se transformou internamente. É sempre, para mim, minha visão, é sempre importante a gente entender o que aconteceu. Tentar extrair informação. Tá, eu estava sonhando com essa figura e agora eu estou sonhando com essa. O sonho vai te mostrar o assunto, tem esses detalhes. Ele vai te falar do que ele está falando ali naquela imagem onírica. A imagem, o assunto é o mesmo. Há um mês atrás eu sonhei com esse, agora eu estou sonhando com esse. Eu fiz algo. Eu preciso entender que algo foi esse. Porque quando a gente compreende, quando a gente toma consciência, a gente mantém aquela postura. A gente transforma os nossos hábitos. Porque senão, a gente pode voltar a fazer a mesma coisa. Se eu não sei o que eu fiz de certo, sabe aquela coisa que eu vou fazer um negócio, não sei o que eu fiz, mas deu certo? Esse não sei o que eu fiz, se eu tentar fazer aquilo de novo, quem me garante que eu vou fazer direito de novo? Talvez tenha sido um golpe de sorte. Então eu preciso entender o que foi feito para saber. E é isso que é preciso aqui. Aí a gente volta para essa imagem. É preciso saber. É preciso tomar consciência. Como o vídeo ficou já enorme, eu não vou usar esse oráculo aqui. Eu vou deixar dessa forma. Encerro aqui. Se você se interessou, se achou, ficou curiosa, entre em contato comigo. Traga seus sonhos, os recorrentes, os sonhos muito bons, os sonhos muito ruins. Todos eles têm mensagens importantes para você seguir no caminho da sua vida. Eles falam com você o tempo inteiro. Então aproveite essas mensagens. É isso. Se você quiser, pode assistir a mensagem 2. Fica à vontade. Caso não, eu vou deixar aqui no card uma outra leitura do canal para você seguir assistindo. Vejo você no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a selenita como opção. Primeiro recado. Eu ia usar, você deve ter visto aqui no vídeo que tinha esse oráculo do lado. O primeiro vídeo ficou enorme, então eu não vou usar. Já até tirei daqui. Enquanto eu tô embaralhando, eu vou aproveitar para fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro grupo. Primeiro falar da pedra. Se você se interessa por pedras, a selenita, eu trouxe duas pedras que se conectam a ideia de sonhos, ou melhor dizendo, de sono, né? Algumas pessoas dizem que a selenita ela é uma pedra, trouxe uma curiosidade e uma informação, né, pra você até testar. Não leve o que eu vou dizer aqui como verdade absoluta. Experimente. Se você gosta de usar pedras, por exemplo, dormir com uma selenita próxima a você, embaixo do travesseiro, eu
Já fiz essa experiência e depois que eu descobri essa informação que eu vou te dar, fez todo o sentido. Mais teste. A selenita, as pessoas dizem que é uma pedra que é muito boa para a mente, que é boa pro sono, para acalmar, para tranquilizar. De fato, ela é uma pedra que traz essas propriedades. Até uma pedra ótima para dor de cabeça, por exemplo. Quando você tiver com dor de cabeça, colocar no meio da testa, ficar deitada com ela um pouquinho. Só que eu costumava dormir com uma do meu lado, bem próxima, assim, pendurada na cabeceira. E eu tinha sonhos, um sono muito conturbado e sonhos muito confusos, muito sonho. E um dia eu vi alguém falando que ela faz isso. E isso não é muito bom, né? Você ter um sono conturbado porque você tem sonhos muito confusos. Ou muito sonho, né? Sonha demais. Então eu tirei. Quando eu tirei, me acalmei. A coisa diminuiu e ficou mais. Eu tive noites mais tranquilas. Então, se você usa uma, por exemplo, do seu lado e tem um sono assim, experimenta tirar e ver se melhora. Ou se você não sonha, não costuma sonhar e quer ver se algo estimula, existem chás que você pode fazer, mas você também pode testar colocar uma selenita perto de você, embaixo do travesseiro ou o mais próximo possível, tá bom? Outra mensagem. Tudo que eu disser aqui, eu vou trazer uma simbologia mais universal, mas cada sonho é particular. É o seu inconsciente falando com você. Então são as suas imagens internas e as suas questões pessoais. Aqui é uma mensagem inicial para você começar a observar. Mas se você se interessar, é sempre interessante, sempre importante você buscar fazer a análise desses sonhos. Eu faço esse trabalho e é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo. Porque eu volta e meia falo da importância dos sonhos e eles trazem tantas mensagens que eu decidi gravar esse vídeo. Vamos ver o que sai. Vamos lá. Falei demais já? Então vamos lá. Grupo 2. Qual é o recado dos seus sonhos? 10 de paus. Eu vou ficar com as que caem na mesa. Não vou usar as que viram na minha mão. 10 de paus, cavaleiro de paus. E 7 de paus. 3 cartas do mesmo naipe. A gente tá falando do naipe de fogo. A gente tá falando de um elemento alquímico. Aqui... Bom, sonhos, já de cara, né? Para você observar, seja nos seus sonhos, por exemplo, dessa noite, nos seus sonhos recentes, nos sonhos recorrentes e nos que você vai ter a partir daqui, a partir do momento que você ouve a mensagem, nos próximos dias. Pode aparecer essa simbologia em algum momento, tá? Como eu disse, o elemento fogo. Sonhos com fogo. Sonhos aqui, eu não tenho nas cartas, nas imagens, o fogo claramente aceso, sabe? Só nessa aqui teria a tocha, mas não tem um fogo alto. Tipo um incêndio, sei lá, uma fogueira. Mas pode ser que apareça, de alguma forma, esse símbolo, essa imagem, sonhos com algum tipo de fogo. Aqui a gente tem esse raio, né? Raio também é fogo. É o fogo que vem dos céus. O fogo, ele fala sobre... Não sei nem se eu posso ficar repetindo essa palavra assim, porque as plataformas não gostam de certos termos. Enfim, ele trabalha na transmutação. Transmutar energia densa em energia mais sutil, tornar leve. Queimar significa
purificar. A gente tira tudo que é impuro e fica só o que é essencial. Se você sonha muito que você está passando por processos de fogo, ou sonha com o elemento, você está no momento de queimar. Inclusive na vida concreta você pode vir a se queimar com frequência. Toda hora queima uma comida, toda hora você se queima na panela, por exemplo. Tem as sincronicidades, né? Aquilo que acontece na vida concreta também fala. Também é mensagem do inconsciente. Então, é uma indicação de que alguma coisa que você está fazendo precisa ser purificada. É como se você estivesse tomando atitudes erradas para realizar algo que é para ser realizado, mas não daquele jeito. Então tem que purificar. Aqui, como eu disse, a gente não tem exatamente o fogo aceso, o fogo alto. Mas a gente tem problema, obstáculo, bloqueio. Sonhos em que você, por exemplo, tenta realizar algo e não consegue. Aqui eu vou usar essa imagem, inclusive, que também pode aparecer. Você tenta fazer um movimento, você tenta caminhar e não consegue. Você tenta sair do lugar, correr e não consegue. Parece estar presa no lugar. É uma outra possibilidade aqui. Ele está carregando um peso muito grande. Qual é a mensagem dessa carta? A gente precisa soltar. Deixar de carregar os pesos, se tornar mais leve, purificar, para então poder agir. Na sequência, a gente tem esse cavaleiro. Os cavaleiros, eles trazem o movimento. Então, a gente está falando de movimento de vida também. A gente está falando de um sonho em que você passa por um caminho, possivelmente. E o cavaleiro aqui, com esses raios, mais uma vez, para mim aqui, eles se apresentam como obstáculo, é o perigo no caminho, mas pela sequência das cartas, né? Pode ser, eu vou trazer para a vida concreta, para tentar explicar o que eu quero dizer. Sabe quando você está fazendo algo, está tentando concretizar algo na sua vida, fazer um movimento de vida, e começa a emperrar, e aí você se questiona, será que eu devo continuar fazendo isso? Será que isso não é um sinal de que não é para mim, de que eu devo parar? Muitas vezes como eu acabei de dizer, eu acredito que você que escolheu esse grupo, esteja passando por uma situação em alguma área da sua vida exatamente assim. E o sonho vai te mostrar qual é o movimento que está errado e qual é a nova atitude. Não é você jogada ao léu tentando descobrir sozinha. Ele te mostra. Mas o que eu quero dizer de fato tem um movimento que você está fazendo que não é o ideal, precisa ser purificado, as atitudes ou a sua forma de pensar sobre o assunto. Algo precisa de purificação para ficar só o que é essencial. E esse processo que está em andamento ou que está se apresentando para começar a acontecer. Quando vier essa dúvida, esse bloqueio, esse obstáculo, será que eu devo continuar? Será que não é um sinal? Aqui você deve continuar. Não é para parar. É para mudar a postura, mudar a abordagem. Alguma atitude equivocada, mas parar não. Parar, deixar para trás, abandonar. Eu estou falando de modo geral. Aí é preciso entender cada imagem de cada pessoa. Mas de modo geral, a mensagem diz que não. Não é para parar. É para purificar. Porque a gente tem esse 7 com esse cavaleiro aqui, né? Que seria um guerreiro, um cavaleiro. Ele aqui, ele passou, para mim a imagem que essa carta traz é essa. Ele passou pela batalha. O 7 de paus é uma carta de conflito. É uma carta em que você passa pela dificuldade. Você
A gente acabou de sair do 6 de paus, que é uma carta de vitória, uma carta de sucesso, de realização. E não fica ali. O 6 não é a última carta. Não é o fim. Você se transforma, você passou por aquela batalha, você teve a sua conquista e agora tá na hora de encarar novos desafios. E aí entra o 7. Só que aqui essa pessoa nesse 7, ele já é um pouco mais sagaz. Ele já aprendeu algumas coisas ao longo do caminho. Ele já adquiriu conhecimento, ele sabe como sair dessa situação bem, ou o melhor possível. Então aqui ele vai enfrentar o desafio, mas ele vai sair vitorioso. Grandes chances dele sair vitorioso. Ainda é indefinido, porque ainda é o 7. Mas grandes chances dele sair vitorioso porque ele adquiriu esse conhecimento anterior. E vou aproveitar a mesma imagem para dizer que ele não foge à batalha. Ele não vai fugir da luta. Ele vai encarar. Não é para abandonar quando você encontrar obstáculo. É para encarar. Mas estar atenta se não tem alguma abordagem, atitude, postura equivocada. Provavelmente tem. Com tanto fogo aqui, provavelmente tem. É preciso mudar essa abordagem. Se você quiser interpretar, analisar, né, ampliar os seus sonhos, as suas imagens oníricas, meu contato sempre está embaixo dos vídeos. É uma parte do meu trabalho, então a gente pode avaliar cada caso, né, cada imagem. Vou pegar mais uma linha de cartas aqui pra gente ver o que mais eu posso te dizer sobre as suas... o recado do seu inconsciente, o recado dos seus sonhos. Antes de tirar, eu já vou falar que não necessariamente essas próximas 3 cartas são a sequência dessas aqui. Eu não vou fazer a leitura dessa forma. Vou trazer uma outra imagem. Pode ter a ver? Com certeza pode, mas eu não vou encadear a partir daqui, tá? Só para você ter isso claro. O que mais o seu inconsciente quer te dizer? 9 de espadas. O mago. Tem 2 aqui, eu vou ficar com uma só. A temperança. Bom, aqui a gente começa com uma ideia muito parecida. 9 de espadas e 10 de paus são cartas mais tensas do tarô. São cartas que trazem uma energia mais de dificuldade, uma energia mais pesada. Que nunca é negativo, porque os arcanos, as cartas, elas são neutras. Os símbolos, os arquétipos, todos são neutros. Eles contêm tudo. Tanto positivo, tanto luz quanto sombra. Dependendo de como eles estão se apresentando, você sabe, você consegue entender se você está no lado luz ou no lado sombra. Aqui, e além disso, né? Tudo que se manifesta como bloqueio, como obstáculo, como sombra, tem ali ouro escondido. O processo alquímico, né, como se dizia desde a antiguidade, é o processo de transformar chumbo em ouro. Então aqui o obstáculo é o chumbo, é porque tem algo que precisa ser mudado, transformado, como eu falei o tempo inteiro aqui, para que você crie o seu ouro. O seu ouro é conhecimento, essa sabedoria interior e a energia também disponível para que você se realize, para que você realize a sua vida, realize o movimento da sua alma. Então, o ouro está escondido aqui, mesmo nessas cartas, que às vezes pode se apresentar como não muito positiva. O 9 de espadas é uma carta que traz aqui uma certa opressão. Como símbolo, você pode inclusive sonhar com espadas, com batalhas, com corte. Não só espada, né? Com tudo que é cortante, facas. Possivelmente, pela sequência aqui, eu até nem falei isso no primeiro grupo, mas enfim, passou, não era para dizer lá. O corte pode ser um corte seco. Eu já analisei uma imagem assim,
cabeças sendo cortadas, mas não tinha uma gota de sangue. O sonho traz isso, porque o que importa ali não é o sangue em si, né? O que importa ali é o processo, que é o processo de corte. Aqui aqui é um pouquinho diferente. Eu falei sobre essa ideia de corte no primeiro grupo, com a primeira carta que saiu. Aqui não é exatamente o que sai lá. Se você está vindo de lá, você vai perceber que a mensagem é um pouco diferente. Apesar da gente ter uma simbologia muito semelhante. Aqui essas espadas, elas, como eu disse, trazem uma certa opressão. É como se você tivesse sendo oprimido, de fato. Eu estava buscando outra palavra, mas oprimido. Você tá ali, alguma coisa tá muito te limitando, e aqui esse alguma coisa é a sua mente, são os processos mentais. E o que as cartas trazem é a necessidade de um movimento de compreensão. Você pegar essa opressão, olhar para ela e entender o que tá me oprimindo. Eu vou levar para um lugar de... eu vou falar dessa forma. Vozes internas. Tem outras pessoas dentro de você que estão causando isso aqui. E isso aqui também, tá? A gente chama, né, de complexos. Algumas pessoas chamam tudo isso de sombra. A sua sombra tá te sabotando nesse momento. Não é bem assim. Mas enfim, isso é uma imagem válida. Tem vozes internas, tem questões, a gente chama de complexos. Alguns complexos agindo, atuando. Vamos trocar o sabotando por te mostrando que tem algo que precisa ser visto e integrado. Quando eu me sinto oprimida, eu me sinto diminuída, eu me sinto incapaz, eu sinto ansiedade. Aqui eu vou usar isso como exemplo para facilitar. Essa carta, muitas vezes as pessoas falam assim, o 9 de espadas é a carta da ansiedade. Aquele momento que você deita na cama e não consegue dormir, pensando, o que eu vou fazer, como que eu vou resolver. Carta da ansiedade. O que essa sua ansiedade está te contando sobre você? Para que essa ansiedade está existindo, está se manifestando nesse momento? Aí para cada um vai ser diferente. Essa ansiedade te diz que você está preocupada com o futuro. Por que você está preocupada com o futuro? Você tem medo de faltar alguma coisa? Você tem medo de não conseguir fazer alguma coisa, de não dar conta? Para cada um, como eu disse, vai ser um pra quê? Pra que a ansiedade está se manifestando? Mas existe a resposta. E é para ela que você precisa olhar. É por isso que ela se manifesta. Essa opressão aqui, essa ansiedade, essa insegurança, esse não saber o que fazer. Aqui, essa figura, ela olha para a janela. Ela não consegue olhar para a janela porque tem as espadas no meio do caminho. Eu não consigo olhar para o horizonte, para algo melhor. Eu não consigo enxergar muitas vezes saída, porque eu tô aqui olhando só para o problema, olhando só para aquilo que está se manifestando, que eu entendo como negativo, mas na verdade é algo que só está se apresentando para me mostrar que tem alguma abordagem equivocada. E o que eu preciso fazer é olhar, compreender esse para quê, integrar. Quando eu integro, aquilo deixa de manifestar resistência. Aquilo agora faz parte. Porque tudo isso faz parte. Até a sua sombra, ela faz parte. Ela é necessária. Eu acho que eu já falei isso em algum momento, há muito tempo atrás, em uma leitura, nem sei mais qual, que tem... Agora meio que parou, mas tinha uma galera antigamente que falava assim, você precisa matar o seu ego. E não é assim, se você encerrar seu ego, você acabou. Você para de existir, você enlouquece. Você precisa do ego, ele faz parte. Você precisa entender, quer dizer, ele precisa entender que ele não é o dono completo da sua psique. Ele é só um pedaço, assim como a sua sombra, seus complexos que estão na sombra, seu masculino, seu feminino, sua persona, essa personalidade que se apresenta para o mundo. Tudo isso faz parte, tudo isso está se manifestando para te ajudar, auxiliar.
inclusive as resistentes, para te mostrar que não é ali, não é daquele jeito, que foi visto aqui primeiro. Eu volta e meia falo isso nos vídeos e eu nunca tive a oportunidade de explicar o que isso queria dizer. Eu espero que as pessoas acessem essa parte aqui da mensagem, porque é exatamente isso. A mensagem do tarô sempre pode ser mais profunda, né? Eu quis fazer esse vídeo. Tô muito feliz de estar fazendo. Se você está gostando e quer mais, eu ia tirar, como eu disse no grupo 1, eu ia tirar mais uma sequência de cartas. Mas o vídeo ficou muito longo. Esse aqui também já tá enorme, tá quase batendo o tempo do outro, então eu vou ficar só com essas duas partes. Mas se você quiser uma segunda leitura como essa, eu posso trazer de vez em quando. Coloca aqui nos comentários, me conta. Voltando para a imagem aqui, que eu só falei da primeira carta. Quando eu falo de integrar, é exatamente isso que a gente tem aqui, com a temperança. A temperança carrega nas mãos 2 taças. E ela fica vertendo água de uma para outra. Uma é de prata, uma é de ouro. A gente tem aqui, falei sobre o ouro. A prata é um outro elemento alquímico. É o elemento da consciência. O que a gente tem aqui é a dosagem. Eu preciso equilibrar. Eu preciso ter a medida exata. Eu preciso encontrar essa medida exata. Dosar. O que eu faço? O que eu realizo? Como? Quando? É o ajuste fino das minhas atitudes. Por isso que a temperança é tão associada à ideia de paciência, porque isso aqui não dá para fazer de qualquer jeito. Isso aqui precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de tempo muitas vezes. Para você encontrar a carta do alquimista, é a carta da temperança. Para você encontrar a alquimia exata. O processo fluir livremente. Essa é a terceira carta da sua sequência. O que a gente tem aqui é você saindo dessa visão limitada, que não consegue olhar para esse futuro, passa pelo mago e chega na temperança, chega no alquimista, você se tornando o alquimista da sua vida. Aquela pessoa que consegue dosar as atitudes, dosar seu comportamento, né? Os seus desejos também. O que eu quero, como eu quero, onde eu vou chegar, como eu vou fazer. Aquele que consegue se perceber emperrado e perceber o que é preciso fazer. Aqui é um processo de purificação, como eu falei sobre o fogo. Você se tornando esse alquimista, aquele que consegue controlar, entre todas as aspas do mundo, porque a gente não controla nada, nós somos controlados pelo inconsciente, mas aquele que consegue controlar a si para realizar os movimentos da melhor forma possível, de uma forma fluida, de uma forma tranquila, de uma forma que não é limitada pelos complexos, pela sensação de incapacidade, pela insegurança, pela incerteza. E é essa a postura do mago. Postura? Não sei se é a palavra. Essa é a capacidade do mago. Ele, como a gente costuma dizer, né, no tarô, nas leituras de tarô, ele é aquele que controla os elementos. Ele tem todos os elementos nas mãos. Aqui, como eu intervi nesse tarô para transformar ele, aproximar um pouquinho dessa questão alquímica. Aqui a gente tem Mercúrio, Mercúrio, né? Aqui o caduceu, ele consegue controlar os elementos para produzir Mercúrio. Produzir Mercúrio é o processo alquímico que a gente estava falando antes. Mercúrio é energia. Ele manipula os elementos para produzir energia suficiente para agir. A gente é energia, nós somos energia. A gente come os alimentos, né? Eles se transformam em energia. Eles são feitos de energia, que o nosso corpo se utiliza. Estou falando de um processo concreto, mas como a gente tem Mercúrio aqui, a gente tem Hermes, né? Aquilo que está embaixo é como que está em cima. É uma das leis herméticas, que é exatamente, se a gente tem no concreto esse movimento de transformação de comida em energia, disposição para seguir, manter o corpo vivo e ter força para agir, a gente tem esse processo simbólico
sutil também, interno. Essa energia também significa energia, força, impulso, vontade para realizar os movimentos de vida. Então você se torna aqui, você é um mago em potencial para se tornar esse alquimista. Se tornar a própria figura de Hermes, né, de Mercúrio aqui, produzir esses elementos, aquele que consegue produzir os elementos. Levei essa parte da mensagem, eu sei, para um lugar muito simbólico, eu sei disso, mas é para te dizer que, como eu disse, possivelmente eu não estou necessariamente lendo uma sequência, mas sim eu estou lendo uma sequência. Eu falo que não, porque você pode não necessariamente ver no mesmo sonho, em um sonho só, todos esses símbolos, todos esses elementos, essa sequência. Mas a gente está falando de um grande processo aqui interno que te tira da dificuldade, te mostra para que essa dificuldade está se apresentando, o que você pode fazer com ela, até você chegar no fluxo, na fluidez, no movimento corrente, esse caminho aberto. Então, aqui, observe esses símbolos, como eu disse, né? A espada, a gente tem aqui os 4 elementos, a gente tem ouro e prata, tem muitos símbolos aqui se apresentando, tô trazendo alguns só, mas os 4 elementos, não só o fogo, terra, ar, fogo e água, principalmente o fogo, aqui tem muito forte a necessidade de purificação, purificação nesse sentido de queimar o que é impuro para ficar o que é essencial. A gente tem a água também muito forte aqui, com a temperança. A água também é um elemento de purificação, de limpeza, de lavagem. Então, sonhos com água. Sonhos com água, na verdade, levam para um outro lugar. É um outro processo alquímico. É da dissolução. É você desconstruir para se reconstruir. É o processo de dissolver e coagular. Enfim, estou trazendo só jogando informação aqui. Em outro momento, se eu tiver a oportunidade, eu explico, né? Caso apareça na leitura, na próxima, se você quiser que eu faça. Mas fique com esses elementos, observa se você está sonhando com isso, até o próprio elemento paus. Aqui eu tenho esse paus no sentido de bastão, né? Tem a madeira aqui, a lenha, tem os bastões na mão dele, aqui ele tem uma tocha, as espadas, aqui ele também carrega uma vela nas mãos, mas é o caduceu, aquele bastão, né, que tem 2 cobras entrelaçadas e a água aqui. Vou deixar assim, espero que eu tenha trazido uma mensagem coerente, né, que faça sentido para você. É uma leitura muito profunda que eu sei que não necessariamente todo mundo consegue compreender. Possivelmente você pode precisar de ajuda e eu estou à disposição para você, porque aí eu trouxe aqui uma imagem geral para a gente olhar especificamente para os seus sonhos, para os seus detalhes internos e como que você usa isso a seu favor. É isso. Espero você no próximo vídeo.